Nós viemos até aqui por causa de Jesus, por causa da vitória de Jesus sobre a morte, porque Ele quebrou o ferrão, arrancou a presa venenosa, o aguilhão da morte, que é o pecado, e levou sobre si na cruz todos os nossos pecados e secou o poder venenoso da morte. Por isto é que Ele nos disse que nos colocaria num lugar aonde, mesmo na porta do inferno, como seus discípulos, nós estaríamos prevalecendo. Porque agora se pergunta em teu nome, Senhor: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque a força do pecado e o reforço dele pela lei foram cancelados, matados na cruz, onde Jesus matou a lei, matou o pecado, matou a morte e ressuscitou, de modo que hoje te servimos em novidade de vida, não por causa de nenhum medo ou de nenhuma ameaça, não por causa do inferno e nem também por causa do céu, nem tampouco por causa de medos do diabo. Nós te servimos e só vale a pena te servir, porque nós estamos apaixonados, porque o amor do teu amor em nós só cresce, só aumenta, só nos traz mais certeza. E ele se manifesta em nós como segurança, como confiança, como certeza de que nós podemos até trair, mas jamais seremos traídos por ti, porque tu és fiel e não podes negar-te a ti mesmo. Por isso, Senhor, é que pedimos que o poder do teu amor cresça em nós, que ele dilate o nosso ser, que ele tire a estreiteza do nosso coração e nos faça conhecer a altura, a largura, o comprimento e a profundidade, e conhecermos o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus, para que a estreiteza de nós não estreite a medida da graça em nós. Por favor, dilata o nosso entendimento. Coloque em nós aquela vontade de entrar no reino mesmo e de sermos penetrados pelo reino de Deus. Nós pedimos que seja assim em nome de Jesus. Amém e amém. Gente amada, uma boa noite a todos vocês. Eu quero convidar os que estão chegando e estão em pé, especialmente pedir aos mais jovens, aos de calça jeans, que se assentem por aqui, ó. Encostem ali na parede, encostem para cá, dá uma chegadinha para esses cantos, que a gente vai arranjar mais cadeiras, se Deus quiser. Mas podem chegar, que aí sobra espaço para pessoas de calça que não é jeans e de uma idade que não é também jeans. De modo que aí facilita, dá para todo mundo sentar, tá legal? Agora, identificando os lugares. Adailton, mano, tem lugar aqui, ó. Vamos, todo mundo que vira um lugar à frente,
Assente-se, viu? Indique um lugarzinho próximo a você. Tudo bom? Deixa eu puxar isso aqui para cá, ó. Que aí dá mais lugar aqui, ó. Não fica ninguém. Pode botar o translúcilácido aí. Até jogar essa água fora. Molhar as plantas. À vontade. Tá bom? Beleza. Isso é um desconforto temporário. Se Deus quiser, nós vamos conseguir mais 100 cadeiras, compactar tudo, espalhar tudo, porque pelo menos uns 200 lugares a gente tem que ter aqui dentro. Agora, se ficar muito complicado, eu vou fazer um balcone aqui de madeira aqui em cima, para botar mais uns 60 ali. Boa noite, minha gente. E também boa noite para todos aqueles muitos amados nossos que estão nos vendo pela Vem VTV, que faz com que esse nosso grupo aqui aumente em muitas e muitas vezes, em muitos lugares do Brasil e da Terra. Hoje eu tenho assim a alegria de saudar alguns amigos queridos. Eu vou começar com o reverendo Eudaldo e com a Eliene, que vieram de Anápolis hoje, estão aqui conosco. O reverendo Eudaldo é meu amigo dos mais especiais. Nós temos estado juntos há décadas. Passamos muitas e muitas horas da vida juntos, viajando, pregando em cruzadas, em campanhas, em conferências que a Vinde fazia naquele tempo. Enfim, é uma jornada longa e fiel. Um dos amigos mais fiéis que o Senhor me deu e que a vida provou, atestou, testemunhou e autenticou de todos os modos a fidelidade, o compromisso, o amor e a genuinidade do espírito do reverendo Eudaldo para com o Senhor Jesus e particularmente para comigo. E meu coração guarda essa ternura que se renova todas as vezes que eu vejo e também quando eu não vejo, porque frequentemente isso me vem ao coração como memória mais do que grata. E também queria fazer uma saudação muito carinhosa ao querido Adailton, que está aqui conosco, com a esposa, estão assentados aqui à frente, ao lado da Martinha, mulher do Chico. O Adailton estava na Flórida, era o mentor do Caminho da Graça lá na Flórida. Tem uma história muito rica de decisões firmes, simples e singelamente fundadas no Evangelho e que vem enchendo o nosso coração de muita alegria. E depois de fazer um trabalho muito bom lá na Flórida, deixando grupos gostosos lá, ele voltou ao Brasil há meses atrás com a família, estão no estado de São Paulo, mas ele estará também viajando pelo Brasil em nome do Caminho da Graça, fortalecendo as estações, pregando, fazendo um trabalho itinerante nos grupos do Caminho pelo Brasil. Ele, a esposa e os filhos lindos estiveram hoje de manhã tomando um café aqui comigo, e depois que os meninos foram saindo, eu até pensei, puxa vida, que pena que eu não tenho 2 netas já da idade desses meninos, e não tenho nem, muito menos 2 filhas tão novinhas, né? E as minhas filhas estão em outra dimensão, porque se eu tivesse ou netas mais velhas ou filhinhas novinhas, eu ia fazer de tudo para dar uma apresentada na moçada. Porque uns meninos muito queridos, simpáticos e alegres e charmosos e carismáticos e bem-humorados e, enfim, me foi muito agradável conhecê-los. E vocês, queridos, são muito bem-vindos hoje aqui. E com eles, todos os que porventura estejam pela primeira vez aqui, que o Senhor Jesus nos abençoe.
Não sei se você sabe, mas nós, nessas reuniões de quarta-feira, estamos já há um mês, esta é a quarta reunião, que nós estamos seguindo uma sequência, num único tema, sobre o caminho do discípulo. Quem é que está acompanhando desde o início? Se não está acompanhando desde o início, está acompanhando pelo menos na Vem VTV, só para eu ter uma ideia de... Quem é que não perdeu nenhuma? Quem é que só assistiu uma? Quem é que não assistiu nenhuma? Então, quem não assistiu nenhuma, uma recomendação. Vocês vão lá no meu site, entrem na Vem VTV. Se não forem registrados, registrem-se. É simples, é só um cadastro. Você aperta, já está dentro, com senha própria, autorização. Vá lá no canal, assim à sua esquerda, do On Demand, e procure lá em Reuniões com o Caio, ou então num link que o Edivaldo, se ainda não abriu, vai abrir exatamente com esse nome aí, discipulado. Mas o fato é que vai estar ou numa coisa ou noutra e você assiste, tá bom? Porque eu não tenho condição de fazer replay toda quarta-feira à noite. Então seria extremamente perverso com quem tem vindo toda quarta acompanhado direitinho. De modo que não vou dizer a você quem beijou, beijou, quem não beijou, não beija mais. Porque tanto está no Evangelho, e o Espírito Santo iluminará você, como está também lá na Vem VTV disponível, perenizadamente disponível para você assistir e internalizar os conteúdos anteriores. Então, por favor, me perdoe, é com extrema dor no coração que eu, no entanto, prossigo sem poder levar em consideração a sua ausência nas 3 reuniões anteriores. Estou perdoado? Porque vocês estão perdoados também por terem perdido, meus irmãos. Estão absolvidos em nome de Jesus. Bom, perdão de lá, perdão de cá, preste pelo menos atenção no que está sendo dito hoje. Procure e junte as peças. Mas no dia de hoje, aproveite o momento agora. Esquecendo as coisas que para trás eu já disse sobre o tema, e já foram muitas, eu quero hoje prosseguir do verso 20 do capítulo 16, lembrando que eu ainda voltarei aqui ao verso 17, quando a gente chegar no capítulo 18, e voltarei a alguns outros temas aqui já apresentados à medida em que eles forem aparecendo na sequência até o capítulo 21. Mas aqui em Mateus 16, 20, é onde nós leremos hoje, e é a respeito de alguns elementos que aqui aparecem que nós vamos refletir um pouquinho, tá bom? Então advertiu Jesus os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma,
Ou o que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns que aqui se encontram, há que de maneira alguma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E esse verso 28 é tema para ocasiões posteriores. Nós temos mostrado, apenas a título de ilustração, como existe uma diferenciação significativa entre interesses pela figura de Jesus e o significado do compromisso instalado na consciência do discípulo de Jesus acerca de quem ele seja. Eu comecei fazendo a distinção entre o que o povo dizia e o que Pedro veio a dizer em seu próprio nome e em nome de quem mais naquele grupo tenha dito amém naquele momento, discernindo o que estava sendo declarado por Pedro quando disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui existe uma sutileza de construção que torna bem explícita essa diferenciação. No verso 13, Jesus diz: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles disseram o que o povo dizia. E eu já gastei uma quarta-feira quase toda falando a respeito disso. Aí no verso 15, Jesus diz: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Aí está a grande distinção. Há o que o povo diz sobre Jesus. E há o que Jesus pergunta a você: mas você, o que você diz? Nós temos nos reunido aqui essas quartas-feiras para ver se muita gente faz a viagem do Jesus do povo para o Cristo de Deus em nós. Porque muitos de nós ainda temos fundamentado, não a nossa fé, mas a nossa crença, no Jesus do povo. O Jesus do povo é o Jesus dos outros. É o Jesus das doutrinas, é o Jesus das sistematizações teológicas, é o Jesus das igrejas, é o Jesus das religiões, é o Jesus segundo alguém ou alguma coisa. Ainda é o que o povo diz. Pode ser que já não se diga hoje como se dizia então. Uns dizem que tu és João Batista, uns dizem que tu és Elias, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Já saiu de moda essas alusões. Hoje a construção é diferente. Eu creio no Evangelho segundo Allan Kardec. Eu creio no Evangelho segundo a interpretação de Lutero. Eu creio no Evangelho segundo Calvino. Eu creio no Evangelho segundo Kenneth Reagan. Eu creio no Evangelho segundo quem quer que seja. E a maioria dos que aqui estão, sem que para isso eu tenha que exercer nenhum dom de discernimento sobrenatural, mas por mera constatação, conversa, encontro, percepção, discernimento simples, a maioria veio do que o povo diz. Por isso alguns ficaram tão chocados quando começaram a ouvir o óbvio do Evangelho, outra vez. Quando começaram a ouvir a boa nova de novo. Parecia até que era uma invenção.
Tanta gente dizendo, o Caio está inventando moda. Tão longe estavam de Jesus e tão discípulos do que o povo diz haviam se tornado. Pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo, o Pai que está nos céus, tem revelado a muitos aqui acendendo a luz o significado real, não confessional, não de credo, não de doutrina, mas existencial, absoluto, profundo, do que seja poder dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, para mim. Aceitando as implicações loucas da declaração, como a gente passou uma quarta-feira inteira falando a respeito do assunto. A maioria ficou muito tempo sendo pastoreada pelo que o povo diz. E aí, expostos à simplicidade do eixo absoluto da pedra fundamental, sobre a qual ele está erigindo o que ele chama de igreja, e não se parece com aquilo que a gente pensa ser igreja, contra cujo poder, diz ele, porta de inferno algum haverá de prevalecer. Mas esse fundamento simples é o que diferencia essa construção enorme, empavonada do que o povo diz, da simplicidade da pedra angular, para a qual Jesus nos força, colocando numa situação em que a gente tem que saber dizer o que o povo diz e tem que saber dizer a Jesus que o que o povo diz não é o que o Pai nos revelou. Porque o que o Pai nos revelou não tem nada a ver com o que o povo anda dizendo. No nosso caso, é uma volta à Boa Nova, de novo, com total simplicidade. Então existe o povo e existe o mais vós. A grande questão entre nós é saber se você continua sendo tangido e pastoreado pelo que o povo diz, ou se você definitivamente botou a cara para fora e decidiu fazer parte do grupo do mais vós. Porque o grupo do que o povo diz lota templos. Fazem parte das estatísticas volumosas da religião. O que nós temos feito aqui quarta-feira após quarta-feira é chamar você para se converter do Jesus acerca de quem o povo diz, do Jesus do povo, para o Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Esse é o esforço. Esse é o chamado à conversão que está sendo feita aqui. Isto dito, vamos entrar no texto. Na perspectiva de hoje, no meu interesse para o dia de hoje, que é duplo apenas. O primeiro é mostrar a vocês a determinação de Jesus de fato, estar construindo um caminho de consciência junto aos seus discípulos, ensinando a eles duas coisas sobre a construção desse caminho de consciência. A primeira foi aquela que na quarta-feira passada eu fiz menção a ela com alguma insistência, sobre o espírito hebreu da caminhada, sobre o fato de que esse anúncio e esse convite ao discipulado é feito enquanto eles estão indo na direção de Cesareia de Filipe. É andante, é móvel, é caminhante, é caminho, é no processo da existência, e de uma existência que estava andando na direção de Cesareia de Filipe, ou seja, andando para um dos lugares mais pagãos da terra de Israel, onde havia nichos milenários e pré-cananeus, e agora nos dias de Jesus havia monumentos consagrados aos deuses romanos, e uma cidade que
trazia em si o bojo do espírito da consagração ao César, o imperador. E é na direção da profanidade e no caminho, portanto, dentro do mundo e da vida, que Jesus planta a pedra fundamental e diz: é aqui que a minha igreja vai ficar, ainda que vocês chamem isso de porta do inferno. Essa é a primeira dimensão do que ele está ensinando. É caminho, é no caminho, é móvel, é hebreu, vai armando tendas, vai crescendo, vai vivendo e experimentando etapas. Não dá para antecipar determinadas compreensões. Ele mesmo veio a dizer, não aqui, mas já bem depois, na véspera de sua morte: muitas coisas ainda vos teria a dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mostrando a inacababilidade do processo, do caminho, de ir vivendo etapa a etapa. Porque não existe discipulado de cartilha, de manual, de livrinho, de aula 1, aula 2, aula 3. O que existe no máximo é a instrução do Evangelho, que pode até ser apreendida mentalmente, num assentimento intelectual, numa concordância, numa determinada unanimidade lógica em relação a uma sabedoria universal que diz: isto aí é bom, não há como negar. No entanto, é mais do que isso. Enquanto o caminho não delineia o momento e a circunstância onde aquilo tudo vai ter o seu teste, a sua tentação, a sua prova, a sua laboratoriedade, a sua possibilidade de se tornar empírica, experiencial na vida, na esquina, na carne, no sangue, na dor, no encontro, na contradição, não vira evangelho na gente. Não vira. Então, o que ele está fazendo aqui é nos ensinando, número 1, que esse caminho é no caminho, é na vida. É caminho, verdade e vida. Não há alienação, não é no mundo paralelo, não é no interior do Matrix, não é em nenhum espaço virtual, é no mundo real, de encontros, de decisões, de atitudes, de relações, de dores, de conquistas, de perdas, de tentações à vaidade, à arrogância, à soberba, de tentação à blasfêmia frente à dor, à coragem de tomar a decisão contraditória que pode nos colocar numa situação difícil para nós mesmos. Em todas essas situações escabrosas da existência e no caminho, é que o Evangelho vai entrando e vai sendo forjado em nós. E mais do que isso, ele é insistente na pedagogia de que é etapa a etapa, compreensão a compreensão. Porque se vocês observarem, no verso 21, existe uma declaração completamente pedagógica, arbitrariamente professoral, colocada aqui para designar esse marco de pedagogia na intenção de Jesus de ensinar e marcar o que havia ensinado e virar uma página na direção de dizer: agora vocês vão aprender outra coisa. Posto esse fundamento, posta esta pedra, agora nós vamos olhar outra dimensão. E o verso 21 diz que uma vez concluída essa etapa de Pedro confessar, da diferenciação entre o Jesus do povo e o Jesus de Deus, está assim dito: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém
e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Essa declaração é precedida por uma no verso 20 que diz: então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Pedro tinha acabado de dizer: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ele disse: bem-aventurado tu és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou essas coisas, mas meu Pai que está nos céus, e um monte de outras coisas mais. Mas agora, não digam a ninguém que eu sou o Cristo. Isso é porque é Jesus falando. Fosse eu chamando você, dizendo: meu irmão, você agora sabe que eu sou o Cristo? Você sabe que Jesus é o Cristo? Aí você dissesse: sim, eu sei que Jesus é o Cristo. E eu dissesse: então não diga a ninguém que ele é o Cristo. Você ia sair dizendo que eu era o anticristo. E eu não ia. O anticristo. Está dizendo para eu não falar de Jesus. Para eu não dizer que ele é o Cristo. Agora, discípulo tem que obedecer tanto a Jesus que tem que conseguir dizer que ele não é o Cristo. Essa contradição extraordinária de que Pedro chega e grita: tu és o Cristo. Jesus diz: bem-aventurado tu és. Agora, não diz para ninguém que eu sou o Cristo. Coloca os discípulos num compasso de espera, no qual Jesus está dizendo o seguinte: vocês sabem, mas não estão preparados para as implicações. E nem a vida ainda está grávida desse momento, dessa declaração. Discípulo aprende a gravidez do tempo, das horas e dos acontecimentos, tanto quanto aprende a gravidez do processo de Deus em si próprio. Mas, além disso, o que é interessante é a gente observar a afirmação de Mateus que diz: passada essa etapa, ensinada esta lição, vivido este tempo, daquele tempo em diante passou Jesus Cristo, que é a primeira vez na narrativa do Evangelho de Mateus, exceto na introduçãozinha lá na genealogia, que é quase uma introdução cartorial, portanto nem vale, mas é a primeira vez na narrativa em que Jesus tem o seu nome seguido da assinatura Cristo, Messias. Porque isso estava definido agora: tu és o Cristo. Aí Mateus, escrevendo, diz: desse tempo em diante passou Jesus Cristo, pontuando o fato de que isso aqui agora está incorporado, é uma consciência já absorvida. Passou Jesus Cristo a ensinar um outro caminho do discípulo, que é o caminho da cruz. Importa que o Filho do Homem vá a Jerusalém, sofra, seja maltratado, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Aí é quando Pedro diz: Senhor, tem compaixão de ti mesmo, para com essa mania suicida, o senhor anda depressivo, já me deste a chave do reino dos céus, o que eu ligar está ligado, o que eu desligar está desligado, então conta comigo, não se preocupe com mais nada, eu vou chegar em Jerusalém ligando, fechando, desligando, vai ser um negócio, ninguém vai te tocar, mas para com essa história. Cruz, morte. Aí Jesus disse: arreda Satanás. Porque o discípulo que tinha acabado de declarar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não sabe ainda que a declaração de que o Cristo, o Filho do Deus vivo, não era uma declaração de conquista nem de glória. Ele surtou com a história das chaves do reino dos céus nas mãos dele. Aí ele já achou que agora ele era o cara, era o gestor. O gestor.
Tinha saído da empresa com o Tiago e João e o Zebedeu e o André e a moçada toda lá, mas agora ele tinha ganho uma posição privilegiada, é o gestor do reino dos céus. Ou seja, ele tinha virado bem evangélico. De repente, determinando, declarando, fechando, amarrando, tinha ficado crente, entre aspas. E você já esteve nesse barco. Não se engane, é melhor falar a verdade e dizer graças a Deus estou liberto. Mas você sabe do que eu estou falando. Você já andou aí. Já andou aí. Você só não ouviu a ré da Satanás porque o pessoal que andava com você só dizia tá amarrado, era quando alguém dizia que você tinha que ir para a cruz. Ele dizia, jamais, você nasceu para ser cabeça e não cauda, e eu decreto em nome do Senhor que esta cruz virou relíquia, decoração na sua nova casa, na mansão que o Senhor está lhe preparando. Era mais ou menos assim que a coisa ficou no nosso meio, ou no meio de quem esteve aí, porque graças a Deus eu não fiz parte desse circo. Portanto, existe aqui uma deliberação pedagógica de Jesus de dizer que há uma etapa sendo virada e que o caminho do discipulado segue agora para entrar no coração do seu significado. Porque o coração do seu significado, prático, existencialmente trazido para a minha vida, transcende a declaração que diz tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e me leva para a implicação disto. E a implicação ele descreve com termos e construções pesadas. Depois disto, quando ele anuncia que agora o entendimento do discipulado ou do discípulo tinha que ser sobre o significado da cruz, não só de Jesus, mas a cruz de qualquer discípulo, e Pedro reagiu a isto, ele escreveu no quadro negro qual era a proposta da aula. Jerusalém cruz, morte e ressurreição. Esse é o tema. Aí Pedro levantou e apagou. Esse aqui não, o senhor me desculpe, mas não, o negócio é para o reino, Jesus. O senhor me deu as chaves do reino. Não é a chave de tumba, nem de mausoléu. Eu, pelo menos, estou fora se for para abrir isso. Vocês vejam como a melhor revelação de um discípulo ainda é mera estupidez. Aí vem Jesus e a partir daí diz a seus discípulos, discípulo, o que aceita a disciplina do mestre, o que diz, eu quero andar conforme tu dizes que vida seja, o que vida é. Então disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, e tenha em mente os ecos de Pedro, de modo nenhum, Senhor. Isso jamais te acontecerá. Cruz não. É nesse contexto. Isso tinha acabado de rolar. O clima é este. Pedro dizendo cruz não. Jesus dizendo arreda Satanás. E prosseguindo, afirmando. Se alguém, para o mesmo Pedro, que tinha acabado de declarar coisas extraordinárias, agora, vejam como tudo é no caminho mesmo, como o passo daqui não me garante o passo dali. Como essa presença aqui que diz tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, no dia seguinte pode dizer de modo nenhum, Senhor. E ouvir a reta Satanás. Porque não existe discípulo acabado, nem completo.
Esse caminho só termina quando termina. E só termina quando eu me torno semelhante a Ele. E eu só me tornarei semelhante a Ele quando eu o vir como Ele é. E eu só o verei como Ele é quando eu já não estiver mais condicionado pelas relatividades do espaço-tempo desta vida, ou como Paulo chama, deste corpo de morte, e tiver sido introduzido às coisas eternas e que são. Então estarei acabado, porque serei como Ele é. Até então, e até aqui, e enquanto isto, o passo de ontem, abençoado tu sejas, Caio, me disse o Senhor. E eu disse, maravilha. E dei um passo para cá, e apareceu uma situação tão difícil, em que me parecia que o nome de Deus iria ficar tão afetado, talvez até levassem a ideia de Deus à morte. E eu, na mesma hora, dissesse, Senhor, eu vou entrar no pau. Vou puxar a espada. Vou resolver isto. Acabe com essa passividade. Por que que o diabo é mais agressivo que o Senhor? Por que que a macumba faz mais mal do que o bem do Evangelho? A gente tem que inverter essa ordem. Nós temos que sermos, pelo menos, piorezinhos ou mais agressivos e assertivos do que o diabo. Afinal de contas, a chave do reino está com a gente e o Senhor disse que as portas do inferno não prevalecem contra nós. É uma lógica perfeita. Aí vem Jesus e diz, Caio, não diz nem Satanás sai de ti, olha para mim e diz arreda Satanás, porque eu virei diabo nessa hora. Virei anticristo por um momento, porque estou trabalhando contra o caminho da cruz. E ele vira então para mim e me diz, se alguém quer ser meu discípulo, significando você, especialmente agora, meu irmão. Então preste atenção. Você tem que vir após mim. Tem que negar-se a si mesmo. Tem que tomar a sua cruz. E tem que me seguir. Você está pensando que essa coisa toda termina com uma confissão iluminada? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, aleluia. A maior parte da cristandade bem intencionada parou aí. É por isso que as discussões são sobre credo, doutrina, sobre a natureza de Deus, sobre fimose na Trindade. É a discussão sobre o Cristo, Filho do Deus vivo. Ou então, é a vanglória dos que dizem, Senhor, todos te negaram. Já tem gente que não sabe mais se Maria era virgem. Nem sabe se o Senhor nasceu mesmo do Espírito Santo, ou se a história foi mal contada. Tem gente que está dizendo que o Senhor parece com qualquer dos profetas do povo, e que, em certas medidas, o Senhor e Buda estão pau a pau com certas vantagens de tranquilidade para Buda. No entanto, eu estou aqui, Senhor, mantendo firme a confissão ortodoxa, escrita pelos melhores teólogos piedosos da história da cristandade. E eu declaro que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Faço a minha profissão de fé. Aleluia. E o cara passa mais 50 anos da vida estudando sobre o Cristo, Filho do Deus vivo, para discutir com os outros que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo.
E a vida inteira dele é a declaração de que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. E a vida dele para aí agora, naquilo que um dia Jesus disse acerca do que ele disse: bem-aventurado és. Se virar a minha obsessão mecanicista, deixa de ser aquilo que um dia foi, num instante de verdade. Porque essa declaração só se consubstancia, só se incorpora, só se faz válida, se desse tempo em que a gente entende isso em diante, a gente aceitar que assim como o caminho de Jesus levou à cruz, o caminho do discípulo leva à cruz. Não à cruz de Cristo, expiatória, substitutiva, redentora, salvadora, solidária, cósmica, transcósmica, erguida antes da fundação do mundo e manifesta na história. Não esta é única, esta é inigualável, esta é a única cruz. Mas ele fala da minha, que ele simboliza chamando-a de cruz por bondade de transferência, de signo de graça, de privilégio transferível para o discípulo, mas a minha não é como a dele. Só existe a minha porque há a dele, porque se não houvesse a dele não haveria nem cruz de graça para mim. A minha e a sua não carrega nem um poder redentor, nem salvador, nem meritório. Não faz transferência de bem espiritual para ninguém. É apenas um privilégio meu e seu. E ele a descreve, dizendo que cruz é essa e não é a sogra. E com certeza, sogra no máximo fardo. Jugo, mas não é a cruz, nem é o marido, nem a esposa rixosa, nem os filhos desobedientes, nem a igreja que você suporta. A cruz, ele diz qual é? A minha cruz, a sua cruz. E ele a diz descrevendo o processo inteiro do caminhar. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A coisa inteira começa numa decisão completamente pessoal, porque, como eu disse há pouco, existe a diferença entre o Jesus do povo e o que ele pergunta a nós com a questão: mas vós o que dizeste, quem dizeste que eu sou? De fato, o que nós temos diante de nós é esse convite que manda que nós decidamos se alguém quer. Porque se não for uma coisa absolutamente sua, intestina, visceral, que habite a intimidade mais recôndita do seu ser, que seja a decisão mais arraigada dentro do seu próprio interior e naquilo que você chama de eu. Se não for assim, não começa nada. Ninguém pode querer por você. Isso não é um conceito transferível. Não é um benefício transferível. Não pega por osmose. Não passa em família. Não carrega um contágio efetivo que realize a coisa só por andar nas proximidades. Fazer isso sem decidir no coração apenas produz cínicos e pessoas impermeáveis. Por isso é que Jesus começa dizendo: se alguém quer. E não adianta você teologizar, usar a sua herança presbiteriana para fugir da luta, meu irmão.
Qual é a herança presbiteriana? É o cara logo apelar para predestinação, mas será que eu fui predestinado? É desculpa de quem não quer nada, é discutir sobre a predestinação, a presciência, a eleição, tudo papo que não tem nada a ver com ele. Ele não sabe o que está acontecendo no reto dele neste momento. Quanto mais sobre a presciência de Deus. Se não apelar para a ignorância, ninguém entende. Aí ele apela. Mas olha, Caio, eu bem que quero ser discípulo de Jesus, mas não depende de quem quer nem de quem corre. Ele fala isso com uma alegria. Não depende de quem quer nem de quem corre. Tem que haver uma cócega divina. Tem que haver um negócio que não bateu em mim ainda. Eu bem que vou, eu me exponho, eu me viro para lá, eu me viro para cá, eu faço qualquer coisa, viro para raio. Vou no Benihim, caio, levanto, não acontece nada, eu tô aí. Tem uma campanha do Cerulo chegando, vou lá para ver o que acontece. Pode ser, mas depende de Deus, né? Aí, se eu não fosse discípulo de Jesus, eu diria para você, então, meu irmão, sai correndo, porque eu estou atrás de ti para te dar uma surra. Para com essa história. Jesus não teologizou isso, não veio, depende de quem quer nem de quem corre, ele só disse, essas coisas não nascem da carne nem do sangue, é a revelação do Pai. Agora, se alguém quer, o que é do Pai, o que diz respeito a você, diz respeito a você. Se o Pai revelou, o Pai revelou. Agora, meu irmão, a pergunta é, revelado está? Está. Você quer? Você tem que decidir se você quer. Não basta dizer que você crê no que Deus disse, aleluia. O que você crê tem que virar no que você quer. Porque se o que você crê não virar o que você quer, nada do Evangelho será realizado em você. Nada. Nada, absolutamente nada. Se alguém quiser ser meu discípulo, não é um grupo de privilegiados. Ele começa tudo com um si, de uma possibilidade de liberdade aberta ao exercício da vontade, da decisão, da volição, do arbítrio próprio, da consciência, da determinação que diz eu quero, eu sou, eu vou. Se alguém quiser ser, não é parecer, não é aparentar, não é demonstrar, não é testemunhar como um. Se alguém quiser incorporar o que ele está dizendo, se alguém quiser se tornar, ser meu discípulo é a mutação de alguém em discípulo. Antes havia alguém, identificável fenomenologicamente como um mamífero pertencente à raça humana. Alguém. A viagem é do alguém para ser discípulo. E o indivíduo tem que querer. Tem que aceitar a disciplina do mestre, o ensino do evangelho. Nada mais está aberto a questões. Quando eu digo eu quero ser teu discípulo, é óbvio que isso não vai ser fechado nesse dia, porque, como eu disse, isso vai acontecendo no caminho, mas pelo menos tem que começar de um momento em que o indivíduo, ainda que tropece milhares de vezes, diga hoje e diga todas as vezes, tantas quantas tropece ou acerte, eu quero ser discípulo. Mesmo quando não querendo, eu quero. Mesmo quando insuportável, eu quero. Mesmo contra tudo que me estremece, eu quero. Eu quero. Ser. Eu quero incorporar isto. E Jesus disse, se quer,
Então, negue-se a si mesmo. Aí o cara diz, mas pelo amor de Deus, o que vai sobrar então, né? Negar a mim mesmo? Quando eu me converti, negar-me a mim mesmo, era cortar o meu cabelo grande. Era isso, em 1973. Era diminuir a barba para não escandalizar os irmãos. Era jogar fora as minhas calças carne seca e de pano de saco. Tudo que Deus mandava vestir, que era pano de saco e cinza na cabeça, que eu usava com a maior naturalidade, no meio evangélico eu tive que tirar. Eu adorava roupinha de pano de saco, não podia mais, era pecado. Jogar fora todos os meus tamancos, todas as roupas extravagantes, todas as sungas que não passavam de cueca zazá, tudo. Jogar a mim mesmo fora. Negar-me a mim mesmo. Negar a mim mesmo era voltar correndo na minha motocicleta para fechar o tubo de pasta que eu tinha esquecido aberto no banheiro por pressa, porque eu estava atrasado para o trabalho. Aí me lembrava a 5 quilômetros de distância, a 1 quilômetro do trabalho, que eu tinha saído com pressa, tinha deixado o tubo de pasta aberto. Aí eu sentia aquela convicção no coração que eu achava que era o Espírito Santo mandando eu voltar para fechar o tubo de pasta, e lá vinha eu, em obediência, fechava o tubo de pasta, chegava atrasado no trabalho, mas eu tinha negado a mim mesmo. Existe uma dimensãozinha da vida, quando a gente ainda está do tamanho de um hamster, em que negar-se a si mesmo até passa por aí. Para ir iniciando um processo educativo numa pedagogia de brucutu para gente que ainda faz parte do mundo do Fred Flintstone, da pedra lascada. Faz até parte. Mas não é isso. É negar o self, o si mesmo. Não é o eu. Se eu negar o eu me torno budista num certo sentido. Se eu conseguisse a façanha absoluta da negação do eu já mergulharia direto no nirvana, no grande mar cósmico, dissolvido na impessoalidade misturado com o todo. Eu sou chamado para negar o mim mesmo, o si mesmo, o self, que não é o eu. É a decoração. É o carro alegórico. É a Sapucaí da minha vida. São as minhas máscaras, as minhas crostas, as minhas incorporações, que eu passo a chamar de eu, de mim. E elas são uma quantidade tão absurda que praticamente a maioria das pessoas não sabe que elas são. Porque tudo que elas experimentam é uma relação do si mesmo com o mundo que é feito de outros si mesmos. Ou seja, é uma relação de fantasia, porque o si mesmo é fantasia. Então são relações de fantasia, si mesmos encontrando si mesmos. Aí você diz, como é que você tem tanta certeza de que o si mesmo é fantasia? Porque logo adiante aqui, no texto que nós lemos mesmo, quando Jesus diz o que é ser seu discípulo, ele faz um arrazoadozinho, dá uma logiquinha,
para animar as considerações do pessoal que estava ouvindo o que ele estava dizendo. E olha só o que ele diz em relação a isto. Verso 25. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem em troca da sua alma? Ou seja, imediatamente Jesus, ao falar do si mesmo, nos traz para um ambiente da relação do homem com o mundo, do homem com a fantasia. Perguntando o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma, significando dizer com isso o quê? Que ganhar o mundo inteiro é a tarefa na qual o si mesmo se empenha. O si mesmo, ele é produzido no curso deste mundo. O si mesmo é esse indivíduo turbinado o dia inteiro para ganhar o mundo inteiro. O si mesmo é feito de conquista. O si mesmo é feito de trauma. O si mesmo é feito de decepção. O si mesmo é feito de ilusão. O si mesmo é feito de paixão. O si mesmo é feito de grandes e grandes revoltas e raivas. O si mesmo é feito de político. O si mesmo é feito de ideologia. O si mesmo é feito de gostos culturais. O si mesmo é feito de razões e direitos estabelecidos num dado momento social, circunstancialmente condicionado a uma geração. O si mesmo é essa bolha. É essa bolha que às vezes me veste e que o cara diz assim, não, sem o meu si mesmo eu não vou a este casamento. Sem o meu si mesmo eu não saio calçado. Sem o meu si mesmo eu não vou lá. Nesse lugar eu não posso ir sem si mesmo. Não, isso aqui não se faz porque faz mal ao si mesmo. Rapaz, você está fazendo má gestão do seu si mesmo. O que você conseguiu fazer com o seu si mesmo? Todo mundo adorava o seu si mesmo. De repente o seu si mesmo virou essa porcaria. É o si mesmo. Si mesmo é o que a gente pensa que se chama eu em nós. Ele é feito de traumas parentais, de desculpas psicológicas para não se dizer eu quero. Ele é feito de todas as ilusões que a gente alimenta, estimula e coloca soro na veia para que elas se mantenham num estado de zumbificação alegre. O si mesmo é feito desse arcabouço. O si mesmo é a volta da reflexão da imagem, do holograma de mim construído pelo mundo, ungido pelo mundo com as categorias que dizem assim é um homem bem-sucedido, assim é uma mulher bonita, assim é uma pessoa inteligente, assim faz, assim se veste, assim anda, assim gosta, assim vai, assim visita, assim se entrega, assim é. Como ser um si mesmo bom? E o indivíduo compra essa história inteira e sai andando por aí dizendo eu. Tem gente que só vai saber o que é o eu neles quando não acabar mais nada. Tudo tem que ser comido até a morte. Aí quando morreu tudo, foi sumindo tudo, aí foi surgindo um eu. Ainda, graças a Deus, por isso,
uma velhice longa e às vezes uma morte dolorida são uma bênção. Que é para ver se, no meio de tanto jogar de si mesmo fora, com carcalhada de si mesmo, saindo, aí lá no fim tem o eu. Soterrado lá dentro. Às vezes uma falência, uma coisa maravilhosa, para sair rasgando si mesmo para tudo que é lado. Para ver se lá no fundo aparece o eu, o moribundo. Por isso, desilusão é uma bênção. Tem gente que lamenta tanto as desilusões. Digo, rapaz, mas o ruim é andar iludido. O ruim é andar iludido. E o cara diz, puxa vida, eu sofri uma desilusão. Diga aleluia. Aleluia. Quanto mais desilusão, melhor. Nós não somos gente do caminho, da verdade, da vida, então aleluia, desilusão. Vou caindo na real. Mas o si mesmo é feito das ilusões que nos são tão doloridas se desfazerem como tais em nós. Porque o si mesmo vive de mentira, de fachada, de fantasia, de grifes diversas, das psicológicas e espirituais a quaisquer outras que você queira inventar, até as mais básicas, as que nos vestem. Se alguém quer ser meu discípulo, Jesus diz, tem que tomar primeiro uma consciência de que existe uma montanha de impressão sobre o que seja você, em você, que precisa ser jogada fora. Sem que você queira encarar os fatos e fazer a viagem após mim, olhando para mim, tendo a mim como a sua única referência, me dando razão em tudo, ainda que sofridamente dizendo, o senhor tem razão, mesmo não gostando das razões de Deus, como Abraão, que não achou nada gostoso, nem delicioso, nem foi cheio de gozo, nem de gáudio, nem falando em línguas e profetizando, andando para o Monte Moriá, iluminado, aleluia. Vamos, Isaquinho, fazer a vontade de Deus, que delícia! De jeito nenhum. O cara foi, mas foi! E quando viu o monte, ainda chamou os servos e disse, ficai aqui. E eu e o meu filho, tendo ido e adorado, voltaremos para junto de vós. Mas ele não disse, aleluia, nós somos levitas do Monte Moriá. Não era essa adoração panaca. Era adoração que se adora com dor, com perplexidade, com absurdo, sem entender nada, mas dizendo, tu és Deus, e contra tudo que eu sinto eu vou. É após mim, é após mim. Se você quiser vir após mim, então saiba, tem um carro alegórico na sua vida, imenso, que vai ter que quebrar todinho, para ver se aparece esse serzinho que você até hoje talvez não tenha tido nem a chance de olhar rapidamente, nem de relance, e que é você. O caminho do discípulo é o caminho das abençoadas desilusões e das eternas verdades. O caminho do discípulo vai reduzindo a vida ao pouco que seja necessário e ambicionando chegar ao dia em que ele diga, basta-me uma só coisa. Esse é o caminho.
Na quarta-feira que vem eu falarei bastante ainda sobre isso e sobre o tomar a cruz e o seguir, mas por hoje a gente vai ter que parar aqui. A bênção é que é um processo, é no caminho, né? Então esta era a palavra que eu queria dizer hoje. De fato eu tinha intencionado ir até o fim desse verso aqui, mas o bom senso me manda parar agora e dizer que quem for esperto deverá voltar na quarta-feira que vem, com a graça de Deus. Agora olhe para dentro de você e pergunte o seguinte: por que que eu estou aqui? Não que aqui seja como nos diversos lugares que você já frequentou, o lugar de Deus. O lugar onde as coisas são as mais importantes da terra e aonde as minhas representações emotivas me dão o crédito para poder viver do jeito que eu queira, porque afinal de contas, toda vez que eu vou, eu me emociono, me toco bastante e eu digo: Jesus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia. Não. Mas olhe para dentro de você e pergunte se você de fato quer. Porque você pode estar vindo de algum lugar onde serve só gostar de vir, desde que você põe uma grana ali. É ou não é? Serve. Gosta de vir, faz parte do meu nicho, do meu público-alvo. E contribui em larga escala, aleluia. Mas no Evangelho não é assim. Você tem que querer, meu irmão. E não é o seu dinheiro e nenhum gasofilácio que mede a determinação do seu querer. São as decisões de andar após ele, de dizer: eu dou razão ao Evangelho na minha vida. Não tenho que fazer uma reflexão secundária sobre como é que eu vou tratar o meu inimigo. Jesus já disse como é que ele tem que ser tratado. Amém. Não tenho que fazer uma reflexão secundária e nem ponderar com Deus o tamanho das minhas raivas e das minhas justiças ofendidas e dos meus direitos aviltados e que, portanto, eu tenho direito a uma instância superior de vingança. Ir após ele é simplesmente entrar em todos os buracos com Jesus, sair de todos os buracos com Jesus, visitar os cemitérios com Jesus, sofrermos a nós mesmos na presença de Jesus, vermos a revelação da nossa incoerência na presença dele, enquanto somos disciplinados pelo Evangelho, dando lugar a disciplina que não é cacete de presbítero, nem de diácono, nem de igreja doida, nem de conselho surtado. Disciplina no Evangelho é quando o Espírito Santo assenta na consciência da gente a razão do Evangelho contra todas as nossas certezas ou opiniões. E quando o nosso coração diz: eu quero, e eu quero para mim. Aí começa um caminho, que não será perfeito, mas será perfeitamente imperfeito e gracioso até o dia em que ele se tornar pleno e total. Todos nós ainda estamos apenas nas veredas das nossas próprias relatividades. Mas saiba que a grande questão a ser feita, como eu há pouco dizia, é: eu quero realmente? O quanto eu quero? Ou, de fato, o que eu estou querendo? O que você está querendo? Vamos ficar em pé. E vamos orar. Olhem aqui para mim, todos vocês. Nós vamos orar.
E após nós orarmos, o Jack vai cantar conosco uma canção espiritual. E enquanto isto, todos os que têm desejado ajudar o que nós estamos fazendo aqui, não só na construção das coisas que seguem aqui, ainda há muito a fazer, mas também naquilo que daqui se gera de divulgação do Evangelho no caminho da graça, em tudo quanto tem acontecido pelo site, por todos os meios e modos que tem atingido você e a partir de você atingido a muitos outros. Então nós vamos orar, cantar, e enquanto cantamos, quem desejar trará aqui no translucilácido das ruínas a sua oferta. Mas vamos dar as nossas mãos, todos nós. Oi, minha filha. Ninguém parou o carro na frente da garagem. Ah, tá. Vocês, por favor, prestem atenção com as garagens, inclusive a da minha casa. Porque o que a Bruna está dizendo é que ela acabou de chegar do trabalho e não pôde entrar, porque como é a casa do Caio, então a gente para lá também, né? Aleluia. Então, na quarta-feira, tente considerar a garagem da minha casa a garagem de alguma casa, tá bom? Porque tem movimento de gente entrando e saindo, certo? Vamos orar então. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que a tua palavra não tenha sido jogada ao vento e nem tenha encontrado corações blindados e nem emparedados, mas que a semente desta verdade caia numa boa terra e que ela cresça e dê fruto em abundância, de modo que cada pessoa aqui receba o potencial de se transformar num ser 100 vezes mais ele mesmo em ti do que jamais ele pensou. Porque essa semente pode dar fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Realiza o bem do Evangelho em cada um de nós aqui. E permite que nenhum de nós se esconda mais na tua soberania, para simplesmente exercer a graça de poder dizer, eu quero. Eu quero. Por favor, que haja no coração de cada um aqui essa determinação que diga, eu quero. Eu quero, eu vou, já estou e sigo. E ninguém vai me tirar mais disso. Não há nenhuma outra palavra de vida eterna. Em nome de Jesus. Amém e amém.